Olá, meus irmãos, boa noite a todos. Olá, é uma alegria nós estarmos aqui, né? Na, na semana passada nós tivemos um problema com a energia, né? No final, eu não pude me despedir de vocês, né? Mas vocês puderam aí compreender, né? Aquilo que nós foi até providencial, porque foi bem no final, né? Então a gente assim não teve muitos problemas, né, para a compreensão. Boa noite aí para a Andréia, né? Boa noite para a Neuza também, para a Fabiana. Que bom nós estarmos aqui. Eu espero que vocês tenham lido, né, a história de José, porque o mais importante é nós lermos a história, né? Porque a gente não deve só ficar estudando, né? Mas é importante a gente ler. E assim, eu não sei se vocês estão cientes, mas nós estamos aí caminhando para o finalmente, né, do livro de Gênesis. Então, se você, né, foi lendo devagar, você já consegue ter aí o panorama de todo o livro de Gênesis. Eu quero assim, né, pedir para vocês, depois eu vou pedir de novo, para que vocês enviem as suas dúvidas, né, para que na próxima semana a gente faça um encerramento, né, desse livro, né? Nós vimos aí muitas coisas, vocês viram muitas coisas, né? E, e especialmente se vocês têm assim, especialmente se vocês têm também assim coisas que vocês gostariam, né, de perguntar. Porque é lógico, né? E eu quero pedir aí para a Sandra colocar o nosso Facebook, aliás, o nosso WhatsApp, né? Para que você mande, e aí na outra semana a gente faz assim um encerramento, né? Porque hoje a gente vai falar aí do último patriarca, né? Nós já vimos aí Abraão, Isaac, né? Jacó. Vocês já conhecem aí toda a história do início, né? Do Gênesis, Adão, Eva, né? Cada um. Então vocês assim já têm assim essa grande experiência, pelo menos em termos do Gênesis, tá? Bom, pessoal, a maioria de vocês vai falar para mim assim: "Ah, eu já conheço a história de José, né? José não tem nenhum segredo para mim, né?" Mas a gente vai, se você conhece, a gente vai relembrar, né? E se você não conhece, a gente vai. Aí teve gente que falou para mim assim: "Ah, pai, eu já assisti o filme de José, né?" Então, assim, a gente vai tentar aqui trazer alguma outra coisa, né? Além do que a história plena, né? Porque a gente lê a Bíblia na perspectiva da fé. E é lógico que aqui a gente está dentro da constituição do povo de Israel. Então, nós vamos recordar aqui a próxima semana, né? A semana passada, vocês se lembram que agora nós estamos aí com os 12 filhos de Jacó, né? Ou de Israel, o nome dele foi modificado, né? Então, nós temos Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Issacar, Dan, Naphtali, Gad, Aser, José e Benjamim. Então nós temos aí, né, todo esse grupo que vão aí se constituir a história do povo de Israel. Na verdade, a gente está vendo um pouco a história do povo de Israel. Aí você vai falar assim, ah, mas o que eu tenho a ver com a história do povo de Israel? Bom,
é do povo de Israel que vai nascer Jesus, né? E Jesus está diretamente ligado conosco, porque ele que traz para nós a salvação, ele que traz para nós essa intimidade com Deus, tá? Então a Sandra colocou aí, né, o WhatsApp da paróquia para todos, né, para que vocês acompanhem e para que envie, então, para que na próxima semana a gente faça aí uma coroação, né? E assim, é importante que vocês leiam a Bíblia, né? Por mais que as pessoas digam assim, Gênesis nós estamos lendo aqui um texto de 4.000 anos, mas vocês viram como que esse texto está muito ligado a nós, né? Como ele está ligado a nós, como ele tem coisas que estão praticamente vinculadas ao nosso dia a dia de hoje, principalmente daquilo que nós vamos olhar hoje, né? Mas, por exemplo, nós vimos na semana passada a rivalidade, né, entre Esaú e Jacó, né? A rivalidade entre eles, o perdão, o engano, né? Vamos dizer assim, o engano que ele sofreu pelo seu, e assim, ele logrou o irmão dele, né, Esaú, para roubar a bênção, no caso, roubar a herança, né, para suplantar a herança. E agora a gente vai olhando também na própria vida de Jacó as várias situações que ele assim passou, né? Então é importante nós assim olharmos que o Gênesis faz parte de nós, faz parte da nossa vida, né? Ainda hoje eu estava olhando um pouco a história de José, né? Estava olhando assim a história de José e a gente vê, né, que é uma história, vamos dizer assim, muito triste, muito assim dolorosa até, né? E é uma história com tanto tempo, mas ao mesmo tempo a gente vê quantos conflitos a gente não tem hoje também no sentido de irmãos, né? No sentido de família, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, mas hoje o mundo está pior do que antes, né? Hoje tem mais pecado do que antes. Talvez seja mais assim divulgado, né? Porque a gente tem os meios de comunicação social, mas o pecado já existia, né? Então a gente vai olhar hoje aí na história, né, de José, como que isso daí influencia e como trouxe para nós. Vamos então rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom, então eu vou assim comentando um pouco, né, a respeito da história e se tiver alguma intervenção, alguma coisa, vocês colocam aí que a gente vai também dialogando, né? Não precisamos necessariamente terminar, né, José hoje. E outra coisa, eu quero que vocês peguem a Bíblia, né? Para que nós possamos também ler a Bíblia, né? Talvez você não tenha lido, né? E aí a gente vai poder ler também a Bíblia. Então vamos pegar aí no Gênesis 37, né, que está iniciando a história de José. 37, 2. Eu estou lendo a Bíblia Pastoral. Por quê? Porque eu acredito que é uma Bíblia mais simples, entendeu? A mentira que ele fez. Peraí, deixa eu ler. A mentira que ele fez veio à tona. Mas é muito pior ainda, né? Porque agora ele vai ter um problema. A Sandra está falando do José, do Jacó, né? Que ele
cometeu aquela mentira e acabou pagando por isso, né? Mas agora a gente tem uma situação ainda mais complicada, né? Que é o seu filho José. Vamos lá. Gênesis 37, 2, né? José, são esses os descendentes de Jacó. José tinha 17 anos e pastoreava o rebanho com seus irmãos. Ainda rapaz, ele ajudava os filhos de Bala e Zelfa, mulheres de seu pai. Certo dia, falou a seu pai da má fama que eles tinham. Israel amava José mais do que todos os seus outros filhos, porque era o filho da sua velhice. Assim mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Seus irmãos notavam que o pai o amava mais do que ele, do que aos outros, por isso passaram a rejeitá-lo e não eram capazes de falar pacificamente com ele. Então nós lemos até o verso 4. Bom, gente, Jacó é uma pessoa problemática, né? A gente tem que começar por aí. Como eu disse, quando a gente lê o Gênesis, o importante é assim, né? A gente olha o patriarca e a Bíblia não esconde nada, né? Eu acho que isso que é, assim, muito importante, né, para nós. Por quê? Porque a Bíblia, ela é muito, assim, humana, né? A Bíblia é uma história de um povo que acredita e que, muitas vezes, a pessoa, né, ela quer, assim, se esconder, né, se disfarçar, né, mostrar só, assim, a superioridade dela ou seus talentos, né? Mas é lógico que a Bíblia não dá esse ensinamento para nós, né? Muitas vezes as pessoas dizem assim: nossa, mas você é da igreja, e como é que você pode fazer uma coisa errada dessa, né? Ou, por exemplo, dar um contra-testemunho desse, né? E aí a gente olha a situação aí muitas vezes. Então, nós iniciamos aqui mostrando, né, que José, ele pastoreava o rebanho. A ideia do pastor na Bíblia é uma ideia assim muito muito profunda, né? Que, ou seja, a gente olha, por exemplo, Davi é pastor, né? Ele está pastoreando. Moisés é pastor, né? Aqui nós temos José também pastoreando, né? Jesus também fala do pastor. Então essa ideia, né, do pastoreio é uma ideia assim muito rica, né, para a escritura, porque na verdade Deus, ele é o pastor, né? E era assim o praticamente o fundamental, o dia a dia ali do povo de Deus quando estava iniciando, né, a sua caminhada. Por quê? Porque era o pastoreio. Então a gente vê muito essa figura aí do pastor. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos Jacó, que tem uma predileção. Como vocês viram, José é filho de Raquel, né? Vocês se lembram lá, ele trabalhou 14 anos por Raquel e, trabalhando por Raquel esses 14 anos, ele é, amava mais ela, né? Então a gente sabe que Lia é também uma matriarca, né, de Israel, assim como as duas escravas, né, que também foram dadas aí a Jacó para ter filho com ela, mas Raquel era a mulher que ele amava, né, e que ele, assim, praticamente quis assim, ficar com ela, né, em primeiro lugar. Então, ela não tinha filhos, de repente ela tem lá José. E Jacó, como a gente sabe, né, que ele já tinha dificuldades, ele não conseguia esconder, né, que ele amava mais os filhos da Raquel do que os filhos da Lia, ou do que os filhos da Bila, né, ou os filhos da Zilpa, né, que são as 4 mulheres aí que Jacó teve. Né? Então, ele, assim, tinha um amor maior, né? Tanto por José como por Benjamim. No entanto, os seus irmãos, eles tinham uma inveja muito grande, né? Eles não conseguiam suportar isso. E, de maneira alguma, eles, assim, passaram, de fato, a odiar José, né? Passaram, assim, a um ódio muito grande. Então, a primeira coisa que vem, né, para nós, em termos, né, de reflexão aqui,
é justamente o amor que o pai tem para os filhos, né? A gente sabe que não é fácil, né? Todo mundo tem uma forma de amor, né? Mas isso é uma ferida, né? Muitas vezes, né? A gente deixar um filho de lado, né? Privilegiar mais um do que o outro, e que muitas vezes acontece, né? Às vezes a gente vê aí, por exemplo, até mesmo disputa, né? Uma preferência, e essa preferência é algo que faz parte da humanidade, né? Da humanidade, faz parte da vida humana, né? Então, muitas vezes a gente vê, né, que a gente tem que lidar com isso, né? São todas as pessoas que nos amam, né? Às vezes a sua mãe pode também não ter assim, não ter morrido de amores por você, né? Mas é lógico que ela fez o melhor, né? No entanto, isso é uma situação que a gente tem que muitas vezes conviver, temos que aceitar, né? E é lógico que entre os pais existe também isso, né? Nosso amor não é igualitário, né? Por mais que exista, né, muito isso, né? Fala assim, ah, meu amor é igual. Nem sempre ele é igual, né? Nem sempre ele é igualitário. Bom, continuando aí, né, a leitura, a gente sabe que José começa a sua interpretação dos sonhos. Então, José, na verdade, ele, aliás, na verdade, a história, né, conta 6 sonhos, né? São 2 primeiros que não têm uma interpretação própria. Depois nós temos os 2 que é lá do padeiro, né? E nós temos lá também o servo, né? Lá que estava também. E depois nós temos o faraó. Então nós temos 6 sonhos, né? 4 desses sonhos são interpretados. Bom, continuando aqui, em Gênesis 37, 5, a gente vê o quê? Um dia José teve um sonho e contou aos irmãos, que aumentaram ainda mais a rejeição contra ele. Disse José aos irmãos: escutem o sonho que eu tive. Estávamos amarrando feixes no campo e o meu feixe se levantou e ficou de pé. E os feixes de vocês o rodearam e se prostraram diante dele. Os irmãos lhe perguntaram: você reinará como rei sobre nós? Governará como governador sobre nós? E aumentaram ainda mais a rejeição contra ele por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Bom, na verdade, né, José não tinha necessidade de contar esse sonho para eles, né? Por exemplo, eu estava vendo aqui, né? Vocês se recordam de Samuel, quando Samuel lá tem um sonho também, né, de Eli, que Deus vai tomar, né, o sacerdócio de Eli. Samuel fica com receio, né? Mas os irmãos de José estão com ódio tão grande, estão assim tão cegos, né? Que o que acontece? Eles interpretam que José quer ser melhor do que eles, né? Eles interpretam que José está querendo destruir a vida deles, ou que José está querendo ser superior a eles. E para piorar, né? Existiu essa túnica aí, né? Então a gente sabe, a gente vê que no versículo 3 diz: Israel amava José mais do que todos, porque era o filho. Assim mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Então, a gente vê o quê? A gente vê que ele mandou fazer inclusive uma túnica, né? Então, ou seja, não precisava também, podia amar até mais o filho, né? Mas não precisava também oferecer para ele, né, uma túnica, né, de maneira que pudesse aí aumentar ainda mais a inveja deles, né? E a gente vê então quão difícil foi para eles entenderem isso. Mas é lógico que quando você olha na perspectiva
da história que nós estamos contando aqui, a gente sabe que José, na verdade, não vai ser melhor do que eles, né? José não vai ser melhor do que eles. José vai se colocar a serviço deles, né? Então, qual que é a grande história, né? A grande, por exemplo, interpretação que poderia ser dado a esses dois sonhos que José teve, né? A interpretação seria o quê? Que José iria, na verdade, à frente deles para governar, para abrir o caminho para a história do povo de Israel, né? E não que ele está lá, tanto é que a gente vai ver depois que ele vai então se tornar, né, o governador, mas ele não vai querer, em hipótese alguma, destruir os irmãos dele ou matar os irmãos dele. Mas o sonho, na verdade, está mostrando aí o serviço, né? Está mostrando o serviço dele. Bom, então aqui nós vamos para o 37, continuamos, né, no 37, e a gente vai agora para o 18, né? Então diz aqui, 37, 18. Diz aqui, os irmãos, quando viram de longe, antes que ele se aproximasse, começaram a tramar a sua morte. Disseram uns para os outros, olhem quem vem chegando, é o Senhor dos sonhos. Vamos matá-lo e jogá-lo num poço. Depois dizemos que um animal feroz o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Aí nós temos aqui Rubem, né, e Judá, que tentam aí de alguma maneira salvar José, né, porque o poço não teria como ele sobreviver no poço, né, ele iria morrer. Assim também como se tornar escravo, não teria como sobreviver disso, né, ele ia se tornar escravo, mas também iria morrer da mesma maneira, né, tanto é que mais para frente a gente vai ver que os irmãos, eles achavam, inclusive, que ele já tinha morrido, né? Quando se encontrar com eles lá no Egito. Então, a gente vê que de qualquer maneira. Mas, a gente vê aqui como que o ódio, né? Como que o ressentimento, como que essa situação, como essa situação foi assim dolorosa, né? Como foi uma situação assim que feriu tanto esses irmãos de José a ponto de eles terem esse desejo, né? O desejo de tramar a sua morte, né? E aí a gente vê, né, que depois o que é importante nós notarmos aqui é o versículo 23, 37 e 23. Está dizendo: quando José chegou ao lugar onde estavam os irmãos, eles arrancaram a túnica dele, a túnica de mangas longas que vestia, e o agarraram e jogaram dentro de um poço vazio, onde não havia água. Em seguida, sentaram-se para comer. Então a gente vê aqui a insensibilidade e também, ao mesmo tempo, a falta de fraternidade desses irmãos de José, né? Eles cometeram praticamente um assassinato, entre aspas, né? Não mataram ele, mas a ideia é que ele morresse, e se sentaram para comer, né? Então, ou seja, eles estão lá, né, cometendo praticamente um crime. O pai deles amava muito José, né? Tinha esse amor muito grande. E o que que acontece? Eles matam ele, né? Matam ele assim, tem a ideia de matar ele e se sentam para comer, né? Então a gente vê como que eles aqui estão imaturos, né? De uma maneira geral, a gente olha assim como essa família está imatura, né? Está perdido. E aí acaba acontecendo o quê? Eles resolvem vender, né?
vender José. Então, aí depois a gente tem o Rubem, temos dois irmãos dele aí, né? O Rubem e o Judá, que vão tentar salvá-lo de alguma maneira, né? Lógico que tem ali dois irmãos que não querem que ele morra, né? Querem que ele seja retornado, né, para o seu pai. Então, na verdade, ou seja, voltando aqui um pouco, né, a falar de Jacó, né, que agora é Israel, a gente vê aí também mais um sofrimento dele, né? Mais um grande sofrimento dele, porque imagina, né? Aquele era o filho dele, né? O filho dele que era amado, o filho dele de Raquel, e de repente acontece o quê? Gente, um momento que tem alguém me ligando, eu vou desligar, porque eu deixo aqui ligado para ver se está funcionando, né, direitinho. Então, assim, nós temos esse, ok, vamos lá. Então a gente vê, né, que Jacó sofre mais um grande momento de sofrimento, né, na vida dele, ou seja, perder o seu filho José. É lógico que isso vai se constituir para ele como uma grande tristeza. Gente, irmãos e irmãs, né? A gente tem que se patrulhar. Gente, é importante assim que a história de José, né? A gente tem uma questão. Quando a gente olha a história dos outros patriarcas, né? Tanto Abraão, Isaac e o próprio Jacó também, a gente vê que a história deles é permeada por aparições divinas, né? Aparições, por altares, presença de Deus, e isso é algo que praticamente conduz ali o relato, entendeu? Bom, quando a gente fala de José, a gente já não vamos falar de tantas aparições assim, né? Mas nós vamos tratar apenas de dois temas, entendeu? E quais são esses temas? Esses temas são a providência de Deus e a liberdade humana, né? Então, ou seja, são os irmãos de José que cometem o pecado contra ele, né? Que desejam matá-lo. E eles intentam fazer o mal para ele, entendeu? Eles não estão tentando fazer o bem, eles querem fazer o mal. Mas o que acontece? Esse mal acaba se tornando em bem, né? Então vocês veem, a providência de Deus, ela vai agindo. Então quando você vê a história, né? Você não vai ver, por exemplo, José tendo uma aparição, né? Nossa, José teve uma aparição, Deus apareceu para ele e disse para ele isso e isso. A gente vê que ele vai ser abençoado dentro daquilo que ele vai fazer, né? Mas é lógico que essa história, essa intenção que queria, por exemplo, fazer o mal para ele, Deus vai agir com a providência. E quando você lê a história, o que você sente de fato na leitura de José é isso, né? É que Deus ele está agindo, né? Deus está conduzindo tudo, né? Deus está à frente de tudo. E é lógico que o povo de Israel não poderia crescer num outro lugar, né? Ele tinha que crescer no Egito, que era um lugar fértil, né? Que tem lá o grande rio do Nilo e que produz sem parar, né? Lógico que já Canaã já é uma terra mais desértica, uma terra que tem mais dificuldade, mas o Egito tinha essa grandeza aí, né? Então a gente vê que mesmo decisões para o mal, Deus realiza a sua vontade, né? Então, muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu fiz aquela escolha errada, né? Mas, mesmo aí no meio dessa decisão, Deus, ele vai conduzindo, né? O importante é isso, né? Deus conduz todas as coisas.
Deus conduz a nossa vida. É isso que nós vemos aí na história, né, exatamente de José. Bom, prosseguindo aí, no capítulo 39, de 4 a 6, a gente vê, né? José, na verdade, a gente fala assim, né? Nossa, José foi uma pessoa que se tornou o vizir, se tornou o primeiro-ministro do Egito. Mas, ao mesmo tempo, dentro da narrativa, a gente vê que ele vai sendo treinado, né? Que ele vai sendo treinado. E que as situações que são colocadas para ele, ele vai sendo aprovado. Então, na verdade, Deus vai preparando ele para lidar com a fome no Egito. Então, o que vai acontecer? José vai para a casa de Potifar, né? Que é onde nós estamos aqui. Então, ou seja, no 39, José vai ser vendido aí para Potifar, né? E 39, de 4 a 6. José alcançou graça diante dos seus olhos e o atendia. Colocou José como supervisor de toda a sua casa e entregou nas mãos dele tudo o que possuía. Desde que José foi colocado como supervisor da casa e de tudo o que pertencia a Potifar, Javé abençoou a casa do egípcio em consideração a José. A bênção de Javé, gente, a bênção do Senhor, tá? Eu não sei porque essa Bíblia está traduzindo assim, mas tudo bem. A bênção do Senhor, né? A gente não diz o nome de Deus, tá? A bênção do Senhor, a bênção do Senhor atingiu tudo o que o egípcio possuía, em casa e no campo. Potifar entregou tudo nas mãos de José, sem se preocupar com outra coisa, a não ser com o pão que comia. José era belo de porte e tinha um rosto bonito. Bom, você já conhece aí a história de José na casa de Potifar, né? E a gente sabe que ele vai ter lá uma investida da mulher de Potifar, mas o que nós devemos olhar é o que José está começando a ser preparado por Deus para realizar a sua missão no Egito, a sua missão de coordenar a fome, né? Então ele está aqui cuidando da casa de um alto oficial, né? E esse cuidado, vocês se recordam de Abraão, se recordam também, bom, de Isaac tem menos história, mas mais de Jacó, né? Quando ele trabalha para Labão, que Deus abençoa todas as coisas. E é o que nós vemos aqui, né? Deus está abençoando o faraó por causa de José, né? Então, ou seja, os patriarcas, eles têm essa bênção que vai sendo transmitida de um patriarca para o outro, e que deve também é, deve também ser uma representação para cada um de nós, né? Lógico que a gente não está aqui falando dos patriarcas simplesmente para fazer um estudo, né? Mas a vida desses patriarcas, essa bênção dos patriarcas, reflete também na nossa vida, né? Reflete também naquilo que nós fazemos. Porque eu sou chamado para abençoar, né? A gente sabe que o próprio Jesus diz, né? Chama-nos e ele diz isso, né? Abençoeis, né? Abençoeis, né? Não amaldiçoeis, né? Abençoeis. Então, ou seja, cada um de nós também portamos essa bênção, né? Então a gente vê aí como que isso é aí muito importante para nós, né? Depois, nesse próprio capítulo 39, a gente segue agora para o 21, 22, 23. Bom, em relação ao, não sei se nem é adultério, né? Mas, ou seja, em relação aí à mulher de Potifar, a gente sabe, né, pelos comentários, o que?
que o Potifar não acreditou na mulher dele, né? A mulher dele não devia ser uma pessoa muito honesta, né? Não devia ser uma pessoa muito, não devia ter uma fama muito boa, né? E, portanto, por quê? Porque senão José teria sido morto, né? Por quê? Imagina, né? Um crime desse, né? Você está lá como funcionário, como escravo, e de repente você investe na mulher do patrão, né? Que, ou seja, que era uma pessoa muito. A punição dele seria a morte. Mas o que acaba acontecendo é que ele vai para a prisão, né? Então, isso tem uma forte tendência aí, né, dos comentaristas, de maneira geral, dizendo que Potifar não acreditou na mulher dele, né? A mulher dele aí já não devia ser boa coisa. Mas aí depois vocês podem ver aí, né, a história de Potifar, que não é aqui o nosso foco agora, tá? Então, a gente vê lá o 21 a 23, no 39, né? No entanto, Javé estava com José e estendeu sua solidariedade sobre ele, atraindo para ele a simpatia do chefe da prisão. O chefe da prisão confiou a José todos os detidos que estavam na prisão. Era José quem organizava tudo o que se aí fazia. O chefe da prisão não se preocupava com nada do que lhe tinha sido confiado, porque Javé estava com José, e o Senhor fazia prosperar tudo o que ele empreendia. Então, olha só, né? Ele sai de lá, né? É enviado para uma prisão, e o que, que acontece na prisão? Ele está lá cuidando da prisão, né? Então, ou seja, é mais uma preparação, né, de Deus para aquilo que ele iria realizar, para aquilo que ele iria fazer, né? Deus está mais uma vez preparando José, né? Bom, vocês aqui já conhecem aí, né, a história, né? Então José vai receber lá o padeiro, né, e o copeiro na prisão, porque eles tiveram lá um desentendimento, né, com o faraó lá se desagradou deles, e aí eles têm dois sonhos, José faz uma interpretação desses sonhos, e os sonhos de fato se realizam, né? E aí, a partir daí, José vai e o faraó tem os sonhos, José vai e interpreta os sonhos do faraó. Mas o que, que é importante para nós agora, né? É nós avaliarmos como que, dentro do relato, os irmãos de José vão se transformando, né? Então, nós vamos pular, né? Isso, vamos fazer. Deixa eu pegar aqui. Então, vocês vamos agora para Gênesis 42. Então, aqui, José já está tá, constituído como primeiro-ministro, né? Já recebeu aí todo o poder lá do faraó, né? E já está aí, e a fome então chega lá em Canaã e eles têm que ir, né? Aí até o Egito para buscar comida. Então, no Gênesis 42, no versículo 4, vai dizer assim: Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com seus irmãos, pois temia que lhe acontecesse alguma desgraça. Então, nessa primeira viagem, Jacó não deixa Benjamim ir. Então, Raquel, a gente sabe que ele tem, que tem José e tem Benjamim. Morreu José, quem ficou no lugar de José? Benjamim, né? Óbvio. Então, os irmãos vão até o Egito e para comprar os víveres. E o que, que acontece? José reconhece eles, né? José reconhece eles. E José, reconhecendo eles, José diz assim: eu vou prová-los para ver se como eles estão, né? Para ver.
é se eles cresceram, se eles modificaram. Vou fazer uma prova, né, com eles. Então José diz que eles são espiões, né? Diz que eles estão lá para espionar a terra, tal, e eles falam que não são. E aí ele diz assim: bom, se vocês de fato não são espiões, eles, num discurso deles, ele diz assim, né? Que Benjamim ficou lá, que o menor ficou lá. Ele diz assim: então, se vocês não são espiões, vão embora e tragam Benjamim, né? E tragam Benjamim, tragam o mais novo. E quem que fica lá preso, né? Para que eles possam de fato testemunhar que esses não são espiões, é o Simeão, né? Simeão fica lá. Então eles vão lá, Simeão fica lá. Agora, vamos olhar aí Gênesis 42, 21 a 23. Olha lá então, ó, 42, 21 a 23. E começaram a dizer entre si: estamos pagando o que fizemos com nosso irmão. Nós vimos seu sofrimento quando ele nos suplicava por piedade e não fizemos caso. Por isso é que nos está acontecendo esse sofrimento. Rubem interveio. Eu não disse para vocês não cometerem um crime contra o menino? Vocês se lembram lá de Rubem, que Rubem tenta salvar o José? Rubem, ele tenta salvar José, né? Na hora lá que eles vão jogar ele lá no poço, né? Para matá-lo, na verdade. Que a intenção é matar ele no poço, né? Mas vocês não me ouviram. E Deus agora está nos pedindo conta da vida dele, né? Então, para você ver, né? José começa aí a prová-los, né? Dizendo que eles são espião, e eles começam então a se lembrar desse crime. E ao mesmo tempo sentir aí um peso na consciência, né? Fala, nossa, olha o que a gente fez, né? A gente não devia ter feito isso, né? Eu estava lendo aqui isso hoje, eu escutei que muitas vezes as pessoas dizem isso hoje em dia também, né? Fala assim, eu estou pagando o meu pecado, né? O que eu fiz, né? Eu estou pagando aquela situação que eu fiz ali, né? Que eu realizei. E aqui eles também estão aí dentro dessa mesma situação, né? E, e aqui, continuando então a narração, a gente vai lá para o 42, 35, 37. Gente, eu assim estou supondo, né, que vocês leram e que vocês também já conhecem um pouco a história de José, né? Então por isso que eu estou assim só fazendo os comentários aí necessários para vocês compreenderem, né? Então vamos lá, 42, 35, 37. Quando eles foram esvaziar as sacas, cada qual encontrou em sua saca a bolsa de dinheiro. Vendo as bolsas de dinheiro, eles e seus pais ficaram assustados. Então seu pai Jacó lhes disse: vocês estão me deixando sozinho. José desapareceu, Simeão também, e agora querem me levar Benjamim? Tudo se volta contra mim. Mas Rubem disse ao pai: mate meus dois filhos se eu não lhe devolver Benjamim. Entregue-o a mim e eu o trarei de volta. Então, gente, veja bem. José fala assim: ó, você tem que me trazer Benjamim. Jacó não quer deixar Benjamim ir. Por quê? Porque ele já tinha perdido José. Só que agora, Rubem, ele poderia dizer assim: olha, eu não estou nem aí para Benjamim, né? Porque, ou seja, o senhor fica aí cuidando dele, porque agora o preferido era Benjamim, né? Eu não estou nem aí para ele. O senhor não prefere ele, então agora fique com ele e morra de fome, né? Porque não tinha comida. Ele tinha que retornar no Egito, né? Mas ele não, né? O que ele faz? Ele diz assim: olha, se
eu não trazer ele, né, eu vou assumir a responsabilidade sobre ele, né? Então, olha, ó, mate meus 2 filhos se eu não devolver Benjamim. Então, a gente vê que já existe uma mudança nos irmãos, né? Os irmãos já estão aí modificados, eles já estão diferentes, né? Essa, vamos dizer assim, essa prova que José está colocando para eles já está, de alguma maneira, transformando eles, né? Vamos agora para o Gênesis 43, versículo 8. Então, nós temos Rubem, né? E também temos Judá, né? Que são os dois que são os mais velhos aí, que protegem a, a Benjamim, né? Por quê? Porque eles precisam retornar ao Egito, mas Jacó não quer mais deixar eles voltar. E José pediu o quê? Para eles levar Benjamim, né? Então, ou seja, 43, 8. 43, 8. Judá disse ao seu pai Israel: deixe o rapaz ir comigo, porque se ele for, poderemos salvar nossa vida. Bom, eles tinham que ir, né? A comida só tinha lá. Senão morreremos todos nós, você e nossos filhos. Eu fico responsável por ele, e você me pedirá a mim contas dele. Se eu não trouxer de volta e não o puser diante de você, serei culpado diante de você durante toda a minha vida. Então a gente vê o quê? Uma atitude também de mudança, né? De Judá. Desses que simplesmente não estavam nem aí para José, né? Que quiseram matá-lo, agora eles vão proteger Benjamim, né? Eles não vão mais fazer a mesma coisa. Então já existe aí dentro do relato uma mudança dos irmãos, né? Os irmãos já não estão aí mais da mesma maneira, né? Eles não estão mais pensando, por exemplo, vamos matar o Benjamim. E aí acaba acontecendo que Jacó faz um sacrifício, né? Ele entrega Benjamim para que ele seja, para que ele volte ao Egito, né? Para que ele volte, para que ele retorne ao Egito, para que eles possam então pegar lá os víveres. Bom, o que acontece? O que acontece? Eles vão lá, vão levar o dinheiro de volta, né? O José tinha colocado o dinheiro deles nos sacos, né? Eles levam o dinheiro de volta, levam os presentes e aparecem lá com quem? Com Benjamim, né? E José manda fazer então um banquete, né? Manda fazer um banquete para que eles possam almoçar, né? Com José. E José, obviamente, tem uma afinidade maior com Benjamim, né? Coloca, vocês lerem depois aí o 44, vocês vão ver que ele... No entanto, José continua testando os irmãos. E o que ele faz então? Ele vai pegar o cálice dele, né, o cálice dele de prata, e vai colocar no saco de Benjamim, certo? Vai colocar no saco de Benjamim, vai colocar tudo, né, os víveres que eles foram comprar, tal, e vão mandar ele embora. José, então, manda, né, os guardas ir lá, pegar eles, e ele diz assim, olha, por que vocês levaram meu cálice? Né? E ele diz assim, não, a gente não levou nada, né? A gente não levou, a gente não fez isso. Fala assim, ó, naquele de quem tiver o cálice, então, esse vai ficar aqui, né? Esse vai pagar e os outros vão poder ir embora. Onde estava o cálice? No Benjamim. Justamente naquele que não podia ficar, né? Por quê? Porque Jacó, que era apegado nele, já tinha perdido José, ia morrer, né? E aí, gente, agora sim, como é que fala? É um momento da revelação, né, vamos dizer assim, da transformação, e a gente vai ver aqui esse maravilhoso discurso de Judá, né? E a gente vê como que eles foram de fato transformados, né? Então, ó, 44, 18, né? Agora nós estamos no
Gênesis 44, 18, que é o grande discurso aí. E vocês vão, então, ver, né? José, então, pega lá o Benjamim, né? Como eu falei, e diz, ele vai ficar aí, né? Judá, dirigindo-se a ele, disse: Meu senhor, permita que seu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, sem que sua cólera se acenda contra seu servo, pois você é mesmo como o próprio Faraó. Meu senhor tinha perguntado a seus servos: Vocês têm ainda algum pai ou irmão? Nós respondemos ao meu senhor: Temos um pai já velho e um menino, nascido em sua velhice, o mais novo. O irmão deste morreu e ele ficou sendo o único filho de sua mãe. Nosso pai o ama demais. Então veja bem, eles reconhecem que Jacó ama mais a Benjamim, mas agora não tem mais dentro deles o ódio, não tem mais dentro deles o ressentimento, né? E, pelo contrário, José vai se colocar à disposição para salvar Benjamim. Então foi dito a seus servos: Tragam-no para que eu o conheça. Nós respondemos ao meu senhor: O rapaz não pode deixar seu pai. Se ele se separar do pai, o pai morrerá. Mas foi dito a seus servos: Se o irmão mais novo de vocês não vier junto, vocês não serão recebidos por mim. Quando voltamos para junto de nosso pai, seu servo, nós lhe contamos tudo o que o meu senhor falou. E nosso pai nos disse: Voltem para comprar um pouco mais de comida para nós. E nós respondemos: Nós não podemos descer se o nosso irmão mais novo não for conosco, pois não seremos recebidos por aquele homem. Se o nosso irmão mais novo não for conosco. Então meu pai, seu servo, nos disse: Vocês sabem que minha mulher só me deu 2 filhos. Um se foi para longe de mim, e eu disse: Foi despedaçado por uma fera. E assim, na verdade, José está escutando o discurso, né? E aí, José aqui fica sabendo o que eles contaram para Jacó, né, para Israel, do que foi feito dele, né? Porque, na verdade, ele está ali, mas ele está dizendo assim, ó, foi despedaçado por uma fera. Nem ele, na verdade, sabia o que estava acontecendo. E nunca mais o vi até hoje. Se vocês tirarem também esse de junto de mim e lhe acontecer alguma desgraça, de tanta dor, vocês farão esses velhos de cabelos brancos descer à morada dos mortos. Agora, pois, se eu chegar à casa do meu pai, seu servo, sem levar comigo o rapaz, com a sua vida, como sua vida está tão apegada com a vida dele, quando notar que o rapaz não está conosco, ele morrerá. E faremos nosso pai, seu servo de cabelos brancos, descer à morada dos mortos, de tanta dor. Este seu servo tornou-se responsável pelo rapaz junto a seu pai, nestes termos. Vocês se lembram lá, né, que eu li para vocês, ele dizendo que se responsabilizava pelo Benjamim. Se eu não o trouxer de volta para o Senhor, serei culpado diante do meu pai por toda a minha vida. Portanto, deixe que esse seu servo fique escravo do meu senhor, no lugar do rapaz, e que o rapaz possa voltar com seus irmãos. Como poderia eu voltar à casa do meu pai sem ter comigo o rapaz? Não quero ver o mal que ele cairia sobre o rapaz. Então, vocês veem só, né? Como que o texto vai, de fato, fazendo essa transformação. Agora, então, José está dizendo que ele fica lá, né? Pode levar Benjamim, ele fica, porque aquilo vai ser muito doloroso. Então, esses irmãos que mandam, né, José aí. A Silva está dizendo que estava comendo bolo. Mas depois você assiste, então, né? Que seu aniversário hoje, né? Parabéns aí para você. Bom, meu tempo está esgotando aqui, né? E eu quero terminar. Bom, então vocês veem, né? Que existiu essa grande transformação, né? Essa transformação que acontece dos irmãos, né?
essa grande transformação que acontece aí dos irmãos ou seja, como que agora eles estão transformados, né? Então, na verdade, José percebe isso. E a partir dessa percepção, ele resolve se revelar para os irmãos. Então, olha lá, né? Agora, como diz, é digno de um filme, né? Ó, no 45 agora, Gênesis 45. Nesse momento, José não pôde mais se conter na presença de todos os que serviam com ele e ordenou: saiam todos. Assim já não havia outra pessoa quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram e a notícia chegou à casa do faraó. José disse aos seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda vivo? Seus irmãos, espantados, ficaram sem resposta. E José disse aos seus irmãos: cheguem mais perto de mim. Eles se aproximaram e José continuou: eu sou José, o irmão de vocês, aqueles que vocês venderam para o Egito. Mas agora não fiquem tristes nem se aflijam, porque me venderam para cá, pois foi para lhes preservar a vida que Deus me enviou na frente de vocês. De fato, há 2 anos. Bom, não vou aqui continuar lendo, mas, como eu falei, né? Isso daí é uma tarefa de cada um. Mas a gente vê aqui, então, que o próprio José também, né, olhando que agora os seus irmãos estão aí mudados, né, transformados, ele se revela e, ao mesmo tempo, ele mostra que tudo isso foi uma grande providência, né? Tudo isso foi a mão de Deus para levar ali o povo, né, de Israel para o Egito, né? O povo de Israel para o Egito. Então a gente vê que José, né, vai e se revela, né? E é lógico, sobretudo, né, dá o perdão, né? É óbvio, né, não foi assim um perdão tão fácil, né? Mas existiu essa transformação por parte de todos e nós vimos aí que nessa revelação ele pergunta logo do pai dele, né? Ele pergunta logo do pai dele. Então a gente vê, essa é a grande transformação, né? E a partir dessa transformação, essa família, né, que vai se constituir o povo de Israel, se torna uma família fraterna, né? Aquela família que estava dividida, que estava em conflito, agora vai se tornar então essa família unida, né? Vai se tornar ali unida. Depois aqui José vai também abraçar, né, a todos eles, abraçar especialmente a vai abraçar também o Benjamim, né, que é o irmão dele, como é que fala, né, o irmão dele legítimo, mas nós vemos aí então essa grande transformação, né, que acontece na vida de José. E agora, portanto, José então vai começar a trazer, né, toda a sua família de Canaã, seu pai, para o Egito. Pessoal, então, essa é a história de José, né? Eu não me atentei tanto assim aos detalhes, né, da história. Lógico, tem muita coisa, né, em termos assim de sonhos do próprio faraó, né, que depois vai confiar esse cargo, né? José tem toda essa preparação, mas o importante é nós vermos isso, né, a narrativa que vai de fato modificando, que vai transformando aí para para se tornar, então, esse povo de Deus. Na verdade, nós estamos vendo aqui a biografia do povo de Israel, né? Então, esses irmãos que nós estamos falando aqui, que eu, como é que fala, já falei para vocês, né, várias vezes, é agora o povo que vai constituir o povo de Israel, né? Que é Rubem, Simeão, Levi, Judá, né? Zebulon, Issacar, Dan, Naphtali, Gad, Aser, José e Benjamim, né? Então, esse
é o tema, então, que nós tratamos aí hoje, né? Na próxima semana, então, eu aguardo, né? Nós temos aqui o Facebook da paróquia. Vocês também podem colocar ali as suas perguntas. E, ao mesmo tempo, também colocar uma observação, né? Porque nós aí terminamos todo o livro de Gênesis, né? Olhamos aí todo o livro de Gênesis, começamos lá na criação, né? Foi o pecado, então foi aí um caminho de cada um. E agora nós concluímos, então, com a história do último patriarca, José, né? E aí, então, José é o último patriarca. Vimos Abraão, né, Isaac, Jacó e José, né, que era o filho preferido, né, de, de Jacó, né, que agora se tornou o Israel, aquele que luta com Deus. Então, na próxima semana, nós vamos fechar, então, todo o livro do Gênesis, né? Se quiser mandar também uma observação, mandar uma pergunta, aí a gente fecha desse jeito, né? Faz algum comentário de alguma coisa ali mais importante, para depois a gente prosseguir para frente aí com o Êxodo. É importante também, vou dizer mais uma vez, que vocês leiam, né? Não tenham medo aí de ler o Gênesis. É importante, né? Que isso daqui não é um curso para você ficar só escutando, né? E, e a gente também não vai ter como ler aqui todo o trecho, né? Talvez a gente faça uma outra hora aqui, por exemplo, um momento só de leitura, né, da palavra, um momento assim, até essa própria história de José mesmo, né? Às vezes a pessoa não conhece, às vezes tem uma pessoa que fala assim, eu não me recordo, não conheço a história de José, né? Mas podemos fazer também isso, né, numa outra ocasião. Mas se você já lê, já tem essa ideia, é muito melhor, né? Então, vamos agradecer a Deus pelos nossos patriarcas, né? Agradecer a Deus por Abraão, primeiro que acreditou, agradecer a Deus por Isaac, agradecer a Deus pela nossa história, né, da salvação. Nós também somos parte dessa história, né? A partir aí da descendência de Judá, que virá Jesus, né, que virá o nosso Salvador. A partir desse povo, né, de Israel, que nós também vamos receber a salvação. Agradeçamos então a Deus, peçamos também a graça, né, de nós lermos cada vez mais a Escritura, glorifiquemos ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela Sua palavra. Obrigado, Senhor, por José, nosso patriarca, aquele Senhor que conduziu o seu povo ao Egito. Obrigado, Jesus, por essa história, por esse livro do Gênesis que nós meditamos, glorificamos e bendizemos, Senhor, o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela tua salvação, pelas tuas graças. Irmãos e irmãs, então, muito obrigado a todos, né, por estarem aí. Eu estou colocando também esses vídeos no YouTube, né? Estou deixando o link também ali no Facebook. Depois, se alguém perdeu algum, né, basta olhar lá para acompanhar aí depois toda a história que nós estamos estudando, né? Então, Deus abençoe a todos. Amanhã temos aí nosso Corpus Christi, né? Adoremos, né, o Senhor na Eucaristia, né? Ele que logo prepara aí uma ocasião para nós nos encontrarmos. Um abraço aí para a Neuza, para a Andréia. Mais uma vez, parabéns para a Silvana, né? A Rosângela, a Iguacira, Fabiana também, a Sandra aí que nos acompanhou. Depois, olhe então mais uma vez lá o Facebook e mandem aí as suas ideias, né? Suas ideias, o que vocês trouxeram aí para, o que vocês aprenderam aí durante essa coisa e a gente comenta aí na próxima semana. Deus abençoe.